Pessoal, olha só. Qual que é a ideia? O Igor, ele é terapeuta, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dele, só para vocês conhecerem, né? Quem que é esse cara que a Márcia trouxe aqui hoje? Com certeza é uma pessoa que vai nos ajudar a driblar um pouco aí com o nosso cliente a ansiedade, né? Porque o que acontece? Qual o maior problema das pessoas que estão realmente acima do peso, muitas vezes comem por compulsão, comem mais do que precisa? Qual que é o maior problema dele? Muitas vezes está relacionado à ansiedade e a outras emoções negativas também. Porque a gente sabe que a obesidade emocional, né? Na grande maioria dos casos, é causado por alguma coisa relacionada a isso, né? O medo do que está por vir, ou a chateação do que já passou, alguma coisa nesse nível, tá? Então, achei bem bacana convidar o Igor hoje, porque se tem um problema que a gente realmente precisa aprender a trabalhar, é a ansiedade. Porque a ansiedade, para quem trabalha com emagrecimento, é um pepino grande. Como diz aqui em Minas, é um angu de caroço, né? Então, assim, aí hoje a ideia é que o Igor nos ajude um pouquinho com esse tema aí, tá? Eu vou falar um pouquinho do currículo do Igor, tá? Ele é terapeuta holístico, massoterapeuta, teta healer, é teta healer mesmo que Teta fala? Healer. Isso mesmo. Teta healer, practitioner em barras de acesso e cura reconectiva, cromoterapeuta, terapeuta floral, aromaterapeuta, reikiano eu também sou, viu? Legal. Bioalinhador, acupunturista, operador de mesa radiônica quântica, RP rosa, azul, cristalina. Também é facilitador de mesa radiônica, tem conhecimento em psicossomática, medicina germânica, fitoterapia, feng shui, radiestesia, radiônica, psiônica, PNL, ayurveda e cristal healing, tá? Então, assim, eu acho que, né, dá para ajudar um pouquinho, né, não, Igor? Então, alguma coisa dá para ajudar. Só respondendo a Paula aqui, sim, a gente hoje está só no Instagram e a gente tá só no meu Instagram, porque geralmente, é só para contextualizar, geralmente eu faço as lives no Insta da Aurora, que é onde eu e minha companheira a gente atende pela Aurora Austral, então às vezes é no Insta e no Face com o YouTube. Só que hoje está sendo só no Insta, porque é só com o Insta que a gente consegue fazer colocar os dois juntos e a gente conversar em conjunto. Bacana. Mas eu vou colocar ali no grupo também pro pessoal que não entrou, que eu acho que eles estão esperando para entrar ali no Face. Mas eu vou só colocar aqui. Beleza. Então, ô Igor, depois, na hora que a gente estiver quase terminando, na hora que tiver terminado, você me dá os outros Instagrams seus, lá da Aurora, né, das outras. Porque aí eu coloco na descrição da live, porque essa live eu vou baixar e vou subir para o YouTube. Ah, tá bem. Então, inclusive um aluno meu até perguntou, Márcia, eu fui lá no Instagram dele, mas não deu muito para ver o que ele faz, tá? Eu falei, mas aquele ali é um Instagram pessoal, que ele está construindo ainda, e tem outros que ele ainda não me passou, mas aí eu vou passar tudo pro pessoal, tá? Mas aí o pessoal começar a te seguir lá. Coloca tudo, pode deixar. Tá bom? Então, pessoal, todo mundo pronto aí, com caneta na mão, papel, caneta. Ô Igor, o que você prefere? Que a gente abra uma discussão aqui, o pessoal vai perguntando ou as perguntas ficam para o final? Então, eu acho que o pessoal pode ir perguntando. Eu vou dar uma contextualizada primeiro, vou falar um pouquinho, uma entrada, assim. Aí eu vejo para onde vocês querem ir. Eu separei um material que tem como a gente contornar, a gente tratar de diferentes, vamos colocar assim, pontos de vista. Porque pode ser pelo ponto de vista da medicina chinesa, pode ser da aromaterapia, pode ser do floral, pode ser de uma série de coisas. Aí a gente vai adequando ao que vocês preferirem. Aí eu vou dar uma explicação. Primeiro, o que é ansiedade? A ansiedade, todo mundo fala, ser ansioso é algo ruim. Ser ansioso é algo que não é legal, já é uma doença. Mas na verdade não é. A ansiedade em si é um sentimento que não é uma doença. Ele é da gente mesmo e é bom que a gente sinta ele. Só que o que acontece?
Quando passa do limiar, quando é uma ansiedade muito grande, aí ela começa a tornar patológica, aí ela começa a interferir na nossa qualidade de vida, aí ela começa a dar alguns sintomas, mas ela é essencial para a gente. E a gente só está onde está como humanos por causa da ansiedade. Ela faz dar um passinho a mais. Ela faz ligar os nossos sensores e atacar algo que está nos machucando. Então isso vem muito lá de trás, isso vem muito do Homo sapiens que tornou o humano. Então a ansiedade ela é muito, muito boa para a gente. Só que o que acontece? Hoje em dia, a ansiedade ela se tornou muito, muito maior por causa da quantidade de informações. Então, ela nunca vem sozinha. É tipo aquele primo chato assim que vem mais gente assim. Ela vem sempre a ansiedade, ela vem junto com o medo e com o estresse. E aí eu vou explicar só aqui que já tem pergunta aqui, mas aí eu vou só explicar essa partezinha, porque essa partezinha ela em poucos lugares se explica isso. E é muito importante para a gente entender como que é produzido isso e por que isso interfere tanto. Para ter uma noção, 4 a cada 10 pessoas têm sintomas de ansiedade. 4 a cada 10 pessoas têm a qualidade de vida reduzida por causa de uma doença que é invisível, a gente não vê, e muitas vezes a gente bota embaixo do tapete justamente por não ter esse conhecimento de como ela é construída. Então, o que é ansiedade? Primeiro eu vou explicar o que é medo. Por quê? Porque medo está muito junto com ansiedade. O medo é algo palpável. Então, quando a gente coloca lá, eu tenho medo de uma barata, eu tenho medo da barata, então eu sei do que eu tenho medo. Então é um medo. E a ansiedade é justamente não saber onde a barata está. A barata pode estar lá na cozinha, ela pode estar aqui, ela pode estar em mim, e a gente tem que ficar com sensores ligados, sempre. Por quê? Porque ela pode estar em qualquer lugar. O perigo ele pode estar em qualquer lugar. E esse medo do subjetivo, e esse medo do que a gente não vê, isso é ansiedade. E muitas vezes a gente não consegue entender muito bem o que ela é. E onde que o estresse entra nisso? O estresse nada mais é que um fenômeno bioquímico do nosso cérebro quando a gente está com medo ou ansiedade. Então, quando a gente explica isso, fica um pouco mais simples de a gente entender como é que ela funciona e o que ela vai interferir na nossa vida. Bacana. Eu acho que a Deise que fez uma pergunta, né? Eu vi a Paula Coach. Eu vou responder essa porque eu não consegui achar a da Deise. Aí a gente volta na Deise depois. Tá. Aí você me diz a dela. A pergunta é, o que fazer quando a ansiedade está misturada com a possibilidade de frustração? Legal. O que acontece? A ansiedade ela vai fazendo como se fosse uma espiral. Por quê? Vamos dizer que tem essa possibilidade de frustração, talvez ela entre na autoestima. Então, e isso vem dar um passinho antes. Eu estou ansioso por alguma coisa. Então, pode ser ansioso por já pensar na minha cabeça que eu posso ter essa frustração. E eu vou ficar revivendo aquela janela. Abre como se fosse o Augusto Cury fala muito de janelas killer e janelas light, que nada mais é no processo de construção de pensamento, quando a gente cria uma lembrança ou uma hipótese. A gente criou essa hipótese baseado em algo que a gente já viveu. Aí, essa hipótese, a gente começa a reviver ela. A gente fica revivendo isso e essa possibilidade de frustração, por exemplo. Então, a gente revive tanto ela que aquilo começa a ter uma força muito grande. Então, pode ser que se frustre? Pode ser. Mas deixa para pensar ou para vivenciar se vai se frustrar ou não, quando se frustrar. Quando a gente fica revivendo, vamos dizer assim, eu tô com medo de me frustrar quando eu for tirar a carta do carro. Só que aquilo já passou pela sua mente 50 vezes. Então você já se frustrou realmente 50 vezes, mas não aconteceu ainda. E quando você for fazer realmente a prova, aquilo vai estar tão fixado na sua mente que a possibilidade vai acionar essa janela e você vai travar. Então, o que fazer é voltar no processo de construção de pensamento e utilizar as técnicas que a gente vai mostrar aqui, algumas técnicas práticas para você amenizar isso e sair desse looping temporal. Não sei se consegui responder a pergunta. Tá. Perguntaram aqui se a ansiedade pode levar à síndrome do pânico. Perfeito, a síndrome do pânico. O que acontece? É um processo. Então,
a ansiedade ela vai se desenvolvendo e vai tornando um transtorno de ansiedade. Esse transtorno de ansiedade, aí ele pode acarretar em outras patologias, em outros assuntos mais sérios. Mas antes disso, a gente tem uma ansiedade comum, que ela vai saindo do limiar e ela vai caminhando até tornar, né, até tornar uma síndrome maior. Então pode, mas é uma síndrome maior mais para frente. Que também o que a gente vai ensinar, as técnicas, auxiliam e muito. Mas talvez quando entra na síndrome do pânico, aí já é um assunto mais complexo, que é interessante ser tratado com um psiquiatra, com um psicólogo, com um terapeuta. Por quê? Porque aí você vai precisar de algumas técnicas mais aprofundadas para conseguir retirar isso. Então não é tão simples quanto a ansiedade, mas a ansiedade mais simples, que é a síndrome do pensamento acelerado, que é muito o que a gente vê hoje, essa quantidade de informações. Ela é um pouco mais complexa nesse sentido. Bacana. Ô Igor, teve uma outra pergunta aqui perguntando como que a ansiedade pode influenciar no foco e na produtividade. Perfeito. Essa pergunta é maravilhosa, porque o que acontece? Ela entra muito nessa espiral novamente que eu comentei agora. Por quê? Porque começa assim, ó, você começa a ter uma ansiedade, vamos colocar prático. Você tem que entregar um projeto, o projeto é para amanhã. Só que você está vendo que não vai dar o projeto, porque o tempo está apertado. Então você começa, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho que entregar amanhã, não tem nada pronto. Aí fica, ai meu Deus, aí você fica naquilo rodando. Aí você já ao invés de você estar aqui vivendo no momento presente e trabalhando no projeto, você já está vendo, revivendo inúmeras vezes naquele loop temporal lá a entrega do projeto que não vai acontecer. Então você já está vendo que o seu chefe já está te xingando, você está vendo que o negócio não está funcionando, que vai acabar. Aí você já começa, mas pode ser que eu seja demitido. Nossa, aí você começa a crescer aquilo, porque é uma espiral, ela vai aumentando. E quanto mais ela aumenta, mais ansiedade você tem. E quanto mais ansiedade você tem, menos você consegue produzir. E isso entra numa espiral muito gigante que, por exemplo, hoje o Brasil ele tem 4 vezes mais a média dos países, de todos os países que diz sobre ansiedade, sobre ansiosos. Então, a quantidade de ansiosos no Brasil é gigantesca, a quantidade de ansiosos no trabalho, por questão de trabalho mesmo, é gigantesca também. Então, a produtividade começa a cair drasticamente. Por quê? Porque você começa a não conseguir entregar, e quando você não entrega, você fica mais triste ainda, ou você fica mais frustrado ainda. Então, isso vai diminuindo, cada vez mais vai drenando, vai entrando na sua autoestima. Aí você começa, e isso é mais no mental. Quando entra mais no físico, você começa a ter dor, aí você começa a ter dor de barriga, aí você começa a ter dor no corpo, aí você começa a ter dor de cabeça, e isso vai aumentando cada vez mais e piorando. Então, a ansiedade, ela atrapalha e muito o foco e mais ainda a sua produtividade. A pessoa fica tão preocupada com o futuro que esquece do presente e se atrapalha muito. Aí que ferra o futuro de vez, né, Igor? Aí que ferra o futuro de vez. Olha, eu era tão ansiosa, mas tão ansiosa, que eu comia tanto a minha unha, que eu já não tinha mais unha. Eu trabalhei muito isso, mas eu nem vou falar como, porque eu tenho certeza que você vai falar sobre. Tá? Eu trabalhei muito a minha ansiedade, muito isso, o comer unha, né, aquela coisa, com técnicas que eu acredito que sejam uma das que você vai falar aí, tá bom? Legal. Pessoal, mais alguma pergunta aqui pro Igor? Uhum. Você poderia contextualizar um pouco a diferença entre o medo e a ansiedade? Como que é cada um? Como que a gente pode diferenciar um do outro? Tá. O medo e a ansiedade. O medo é algo bem específico. Você tem medo de alguma coisa. Então, você pode ter um medo de bater o carro. É um medo. Agora, se você fica... será que eu vou bater o carro em determinada ocasião? Você começa a fazer uma construção. Você começa a construir, já batendo o carro. Você começa a fazer uma série de outras coisas e aquilo você entra naquele loop. E naquele looping é ansiedade. Então, quando é algo mais literal, é medo. Quando é algo mais subjetivo, é ansiedade. Suma. Bacana. Assim. E estresse? Qual que é a relação desses 3 temas aí? Estresse, medo e ansiedade. Então, o estresse entra mais como bioquímica, a parte bioquímica que produz o estresse. Então, nos 2 casos você tem estresse.
bacana. como Muito parte bacana. bioquímica. Ah, que legal. Beleza. Vou te deixar à vontade agora. Se você quiser falar aí, tá? Peraí, deixa eu só. Que eu É que eu acho que fui ver aqui, ó. teve uma pergunta, Ó, mas teve, ó. Que quer dizer que sentir dores enquanto estamos desenvolvendo um trabalho importante pode ser um sintoma de ansiedade? Pode sim. Pode sim. Porque o nosso corpo ele vai juntando, ele vai somatizando. Então, aí tem que ver, por exemplo, dor. Dor onde? Que tipo de dor? Aí a gente pode trazer, por exemplo, na medicina chinesa, pode trazer algo, por exemplo, eu estou eu tenho que desenvolver um trabalho, eu estou com dor no braço. O que representa essa dor no braço? A dor no braço ela vai representar uma coisa que talvez você não queira fazer e você tenha que fazer. Então, é como se fosse, você fica, eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. E esse movimento, mesmo inconsciente, vai te dar uma dor no braço, como se estivesse realmente fazendo essa força. Então, aí a gente vai trazer, até em questão de técnica, para ver, identificar. Primeiro é identificar. E depois a gente vê o que é. Mas pode ser sim, pode ser ansiedade, pode ser alguma coisa que você não quer, pode ser uma série de fatores. O medo paralisa e bloqueia a ponto de não sair do lugar. Então, tanto o medo quanto a ansiedade, ela produz essa luta ou fuga. O nosso cérebro primitivo, ele trabalha muito com luta ou fuga. Ou a gente luta, ou a gente foge. Então, tá lá, no momento crítico, assim, vamos colocar no assalto. Por que às vezes você está pensando, você está andando, aí o assaltante vem, coloca a arma e a pessoa desespera, pega a bolsa e bate nele, e corre e faz outras coisas. Por quê? Porque ela viu que ali não tinha o que fazer. Então, quando a gente tem que lutar ou fugir, é o que a gente tem que fazer, porque o nosso cérebro, a gente desliga. A gente desliga e trava, ou desliga e bate, ou desliga e foge. A gente tem muito essa sensação bem de animal mesmo. Aí entra mais o primitivo, aí entra mais a questão de luta ou fuga, e você vai lá e vai fazer aquilo. Aí entra o estresse, aí entra a parte bioquímica, aí entra o corpo reagindo àquilo, aí começa a bombear o sangue para as pernas. Então tem uma série de sintomas físicos que acontecem quando acontece isso, quando acontece essa situação de luta ou fuga. é quando o reptiliano entra em comando, né? É isso aí. Acho que teve uma outra pergunta aí, Igor. Eu estou procurando aqui, ó. O loop é penso, repenso, então sinto. É isso? Então, o que é esse loop? Que tá caindo na internet. Tá. O que é esse loop? Aqui tá legal. O que é esse loop? A gente entra no processo de construção do pensamento mesmo. A gente vai ficar... são janelas mais traumáticas que abrem. Então, a gente entra nessas janelas traumáticas e a gente fica revivendo. Eu vou trazer um pouquinho de medicina germânica, talvez para contextualizar melhor isso. Na medicina germânica, o que é ansiedade? A ansiedade é algo, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo de tirar a carta de carro. Eu vou lá e vou tirar a carta de carro. Por que eu fico revivendo aquilo? De acordo com a medicina germânica, a visão da medicina germânica, isso é no lobo frontal. Lobo frontal, que é um dos 4 cérebros, mas eu não vou entrar tanto nesse assunto, que aí é a parte mais técnica, mas a questão é, você fica revivendo aquilo para, enquanto você revive, você ganha experiência. Quanto mais experiência você tem, melhor você fica naquilo. Então, o seu cérebro, ele prevê aquilo e ele fica fazendo você dar esse looping para ganhar experiência. Você já está sentindo, você está vivenciando. Tanto que todos os sensores do seu corpo, ele está sendo ativado. Por isso que você fica tão cansado. Às vezes, por isso que você fica com tanta dor física. Porque os sensores estão ligados. Então, é como se você estivesse enfrentando, passando por aquela situação que vai ser tensa, que vai ser estressante, que é tirar a carta de carro. Você está passando por aquilo 20, 30, 50, 100 vezes. E por isso você está tão cansado. Porque você está naquele loop, passando novamente por aquilo. Para ganhar experiência, isso no inconsciente, então entra em outro lado. Não é racional, estou fazendo isso para ganhar experiência. Mas o seu corpo, ele entende isso. Bacana, Igor. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Seu gatinho tá aí atrás. Tem uma gatinha ali,
E a pretinha tá ali deitada. Lembrando que somente psicólogo e psiquiatra pode diagnosticar se a pessoa está com transtorno de ansiedade. Aí, como eu disse, o transtorno de ansiedade é um passo a mais. A ansiedade em si, ela é algo normal. O transtorno de ansiedade, aí tem a síndrome de pensamento acelerado, aí tem uma série de outros assuntos que aí, sim, precisa de um tratamento, precisa ser complementar. A gente tem diversas técnicas, como, por exemplo, que psicólogos trabalham, psiquiatras trabalham, terapeutas trabalham, cada um tem a sua área. Um nunca vai anular o outro. Então, um psicólogo não vai fazer um papel de um terapeuta holístico, ele não vai fazer um papel de um psiquiatra, e um psiquiatra não vai fazer um papel de um psicólogo, nem de um terapeuta holístico. Cada um tem uma função, cada um tem um porquê, todos são importantes para ter uma visão geral, para ter uma visão holística, uma visão sempre integral do ser, da pessoa, e não só da patologia, da doença e do transtorno. Muito bom, essa colocação é muito importante. Foi. Só para concluir, eu, por exemplo, eu trabalhei muito a minha ansiedade na época, né? Acupuntura, me ajudou muito. Florais de Bach, que eu adorava. E reiki. Perfeito. E, claro, meditação, algumas coisas dessa área. Então, nunca fui a psicólogo, a psiquiatra para tratar isso, porque era um estado, né? Não era um transtorno de ansiedade. Quando é uma situação mais profunda, alguma coisa assim, aí sim, vai buscar alguma pessoa que possa medicar, porque já é uma situação um pouco mais agravada, né? Com certeza. E lembrando que a medicina chinesa também, ela é uma unidade médica específica. Então, ela é totalmente diferente. Psicólogo, psiquiatra, ele é totalmente diferente. A medicina chinesa, ela tem os diagnósticos próprios, os tratamentos próprios. Então, é um sistema totalmente diferente. Então, tem muito aquilo o psiquiatra com acupuntura, não, eles são diferentes. O psiquiatra, ele pode ser acupunturista, o psicólogo, ele pode ser acupunturista, mas são matérias clínicas diferentes. Bacana. Geralmente esses sentimentos têm gatilhos certos? Certo? Sim. Geralmente esses sentimentos têm gatilhos, alguns têm gatilhos, outros não. Aí vai depender muito por onde você está olhando. Por alguns ramos da psicologia, sim. Medicina germânica, não, porque aí seria um pouco diferente. A medicina chinesa também não, porque é diferente. Aí, por exemplo, a medicina germânica, ela vai trazer muito o conceito de DHS, que é uma síndrome de Dick Hammer que foi desenvolvida, que ela vai trazer um momento traumático, e essa janela de momento traumático, então, é totalmente diferente. Então, tem gatilhos? Depende, porque depende do profissional. Porque, por exemplo, vai ter pontos de vista, como psicologia, psiquiatria, que sim, até dentro da psicologia vai ter vertentes que sim, vai ter vertentes que não. Por exemplo, na medicina germânica vai ser um momento traumático ou um DHS, que é uma coisa diferente. Então vai depender do tipo de profissional que você está indo, a questão do gatilho. Então depende um pouco. Bacana. Tiveram mais duas perguntas. Acho que uma é sobre ansiedade infantil e a outra não passou, eu não consegui ver. Aqui, ó, a outra é qual terapia você indica para quem já toma remédio para ansiedade e deseja parar a medicação? Perfeito, a gente vai falar sobre isso. Agora eu já vou entrar em algumas dicas mais práticas. Vamos lá, para parar a medicação, eu recomendo muito meditação, que a gente vai falar um pouco. A acupuntura, o que acontece? Eu já tratei centenas de pessoas com acupuntura e já teve melhora na primeira sessão, mas é uma média de 3 a 4 sessões, a diminuição de até 80% no medicamento. Então, é gigantesco assim, a porcentagem de redução de medicamento. Para reduzir medicamento, eu recomendo a respiração, que a gente vai falar um pouco aqui sobre ela, a meditação, a acupuntura também. A gatinha está quebrando tudo aqui. A acupuntura também é importante para isso. Bacana. E sobre mais alguma ansiedade pergunta infantil? Para entrar na técnica, gente? Porque Tem aqui, só interromper ansiedade um pouquinho. infantil. Eu
Eu acho que é bom a gente entrar nas técnicas, viu, Igor? Porque o Insta não deixa a gente ficar ao vivo por muito tempo. É até 1 hora, né? Tá. Vamos só falar. A ansiedade infantil, a mesma coisa, entra com as mesmas técnicas, entra tudo igual. A infantil não muda muito se é adulto, se é infantil. Vai ter algumas mudanças em alguns pontos de vista, mas isso aí é tudo com o terapeuta mesmo. Em tese, as dicas que eu estou passando aqui servem tanto para criança quanto para adulto. Prática de TFT também ajuda muito. Perfeito. TFT é maravilhoso. Bacana. Bem bacana. Tá. Vamos primeiro falar sobre... já que a gente está um pouquinho na acupuntura, eu vou passar alguns pontos que, massageando com o dedo, a gente consegue uma redução na ansiedade. Primeiro, por que acupuntura? Então, a gente fala sobre corpos sutis. O que é o corpo sutis? São 7 chakras. Os 7 chakras, eles vão se dividir em 21 chakras, que vão se dividir em diversos canais. Esses canais de energia é o que a gente trabalha na acupuntura, colocando as agulhinhas ou fazendo estímulos para que seja trabalhado aquele canal, e aquele canal, cada canal tem um tipo de sentimento, ele vai mexer em algum campo, assim, algum dos 5 movimentos que a gente fala na medicina chinesa, e isso vai melhorar drasticamente a ansiedade. Por isso que é tão importante a acupuntura, ela é muito, muito boa, assim, em questão de redução de medicamentos, porque ela trabalha mais na questão física do nosso corpo, mexendo nos meridianos. Então, eu vou passar pontos de acupuntura que ajudam a acalmar o Shen. O que é o Shen na medicina chinesa? É justamente a nossa mente que fica a milhão, que fica pensando, que fica fazendo os loopings, que fica indo e voltando nesses acontecimentos traumáticos ou não. Tá bem? Alguma dúvida nisso? Bem pincelado, assim mesmo. Ó, o primeiro ponto que eu vou passar é um ponto que sempre é medida com as mãos, porque na medicina chinesa ela não tem essa questão de medir com a régua ou o ponto exato. É sempre com o corpo. Por quê? Como o corpo muda, as proporções mudam. Então, se fosse 5 centímetros, os 5 centímetros no meu corpo é um ponto e no corpo de outra pessoa é outro ponto. Então, é sempre medido pela pessoa, o dedo da pessoa, que chama Tsum, e outras formas de medir, por exemplo, o tamanho do braço, o tamanho da cabeça, são todas medidas da medicina chinesa. Então, a dobra do pulso, aqui, você pega a dobra do pulso, conta 3 dedos, bem no meio aqui, e é um pontinho que fica entre os tendões. Você vai sentir ele entre os tendões. Vê se você consegue achar. Bem entre os tendões. Aí, você pode pressionar ele. Não precisa apertar com a unha, nem com a ponta de faca, com agulha, nada. Você pode só pressionar ele com o dedão, fazer uma massagem rotacionando de 5 a 10 vezes, ou ficar pressionando aqui 1 minuto. Ele é excelente para acalmar, ele faz a gente ficar mais calmo, mais centrado. Às vezes a gente está com insônia, eu vou passar um ponto para insônia também, que é muito legal, mas ele já ajuda para insônia, ele já ajuda para acalmar quando a gente está muito agitado. Outro ponto que a gente pode utilizar é bem aqui no terceiro olho, aqui, bem entre as sobrancelhas, esse ponto, e a gente pode rotacionar esse ponto também de 5 a 10 vezes. E esse ponto acalma muito, você vê que você já começa a ficar mais, e abaixando a energia, abaixando o olho, dando um sono. Por quê? Porque esse é um dos principais pontos que se utiliza na acupuntura para acalmar o Shen. Outro ponto que a gente pode utilizar é o ponto para insônia que eu falei, ele fica na base do pé. Então, imagina que o seu pé está aqui, ele vai ficar bem quando passa aquela primeira partezinha do pé, a parte de cima do pé, passa, os dedos estão aqui, aí tem essa parte que pisa no chão aqui, que fica essa parte aqui, e ele é bem no meio, assim, é bem no meio do pé, tem um buraquinho. Se você fizer assim, correr o dedo, você vai sentir um buraco. Sentiu esse buraquinho? É ali. Esse ponto é
excepcional para insônia. Então, se tiver com insônia, basta pressionar esse ponto por 1 minuto, que com certeza você vai dormir. Agora, os pontos na aurícula que eu separei também, o que é auriculoterapia? Dentro da medicina chinesa, a gente trabalha com diversos microsistemas. Então, a gente tem o microsistema da mão, o microsistema da cabeça, o microsistema do umbigo, o microsistema do tórax e da orelha. O da orelha chama auriculoterapia. Talvez a maioria possa conhecer, porque está sendo bem difundido agora, principalmente na UBS, na UPA, tem um resultado maravilhoso, assim. Ele é um microsistema super poderoso e um microsistema que está sendo bem difundido agora. Então, isso é ótimo para toda a população, assim. Tem alguns os pontos na orelha que é interessante a gente pressionar para ficar mais calmo, para diminuir a ansiedade. Um dos pontos, ele é bem aqui, bem na base do lóbulo. Basta pressionar aqui. Você pode ir fazendo esse movimento assim, apertando. Aí, um exercício legal é apertar com um pouquinho mais de força. Se sentir que está doendo, é porque tem estresse. Se sentir que esse ponto está reativo, na auriculoterapia a gente diz que quando um desses pontos você aperta ele e ele dói, é porque ele está reativo. Se ele está reativo, o auriculoterapeuta iria colocar uma sementinha ou uma agulha, vai depender muito do que ele trabalha, um cristal, mas a ideia é estimular esse ponto, que estimulando esse ponto, ele vai estimular o órgão ou o que ele está correspondente ali dentro do seu corpo. Então, é esse pontinho aqui, bem aqui, você pode pegar esse outro pontinho aqui, aqui está o lóbulo, na pontinha e na pontinha, esses dois são pontos de ansiedade. Esses dois. O nome deles, inclusive, é ansiedade. E ele é feito justamente para isso. Aqui e aqui. Para transtorno, quando a pessoa come por ansiedade, a auriculoterapia a gente utiliza bem nesse ponto. A gente tem um outro ponto aqui, mas esse ponto de baixo ele é excepcional, porque ele vai reduzir muito essa vontade de comer por ansiedade. Legal. Um outro ponto é que tem essa parte aqui de cima da cabeça, triangular. Essa fossa triangular, ela tem um pontinho aqui que chama Shen-Men. Então, na medicina chinesa, tudo que tem a ver com Shen é mente. Tudo que tem a ver com Shen, com essa energia Shen, ela vai acalmar, ela vai ser utilizado tanto para acalmar a ansiedade, quanto para transtornos. Então, ela entra com depressão, com ansiedade, com transtornos mais graves, inclusive psiquiátricos, a gente utiliza esses pontos que tem esse nome Shen, esse ideograma Shen. Então, bem nessa fossa triangular, você vai apertar bem na base, assim, imaginar como se fosse um triângulozinho, assim, e bem aqui nessa parte. As gatinhas seguem quebrando tudo aqui em casa. Aí, pressionar. Novamente, pressionou. Pode colocar um pouquinho mais de força. Doeu, então tem sintoma, é sinal que ele está reativo. Então, tem alguma coisa aí que é interessante ser trabalhado. Legal. Já que você falou dos florais, é importante ver se tem algum terapeuta floral, alguém, mas caso não tenha, Rescue White Chestnut são alguns florais que são excelentes para ajustar a ansiedade, para melhorar. O Rescue é como se fosse um SOS geral. Então, ele vai te ajudar muito em qualquer sintoma. Ele é como se fosse o paracetamol que a gente toma para tudo. Tudo quanto é dorzinha, toma paracetamol. Então, você pode utilizar o Rescue para essa questão da ansiedade, que ele vai diminuir bastante como ansiolítico. Então, tem só uma pergunta. Se eu quero comer, eu sei que não é fome. Pressiona a ponta da orelha. É isso? Tá. Aí teria que ser mais o protocolo completo. O que é um protocolo? O protocolo é um conjunto de pontos. Essa questão de ansiedade, aqui vai diminuir a ansiedade. Se fosse, por exemplo,
para diminuir a ansiedade mais voltada para a questão de comer, aí vai ter que ser ansiedade, vai ter que ser o ponto da boca, aí tem que ser alguns outros pontos, mas faz esse teste. Apertando esses dois, já vai começar a diminuir a ansiedade. Diminuir a ansiedade vai diminuir um pouco a vontade de comer. É aquele negócio, não vai ser a eficiência do protocolo completo, não vai ser a eficiência da acupuntura completa, mas já é alguma coisa, mas já é alguma ajuda. Aí eu vou falar um pouquinho só sobre a óleo essencial, que tem um estudo muito legal, que é o Volk Schlafly, que é duas pessoas da Alemanha que fizeram, aí eu até anotei aqui, que eles fizeram um estudo, onde separaram 77 pessoas, homem e mulher, dividiram em dois grupos. Ele estava tomando lorazepam e o outro ele estava tomando lavanda francesa, diluída em 80 miligramas. Então, foi patenteado que chama Silexão, que são 4 gotas de lavanda francesa e meio de 80 ml de óleo carreador, que a gente fala dentro da aromaterapia. E o que acontece? Durante 6 semanas, foi ministrado uma vez por dia, e o grupo de óleo essencial reduziu 52,5% o nível de ansiedade e 40% o do lorazepam. Então, é uma ferramenta, porque não tem efeito colateral. Lavanda é um óleo essencial maravilhoso, é um óleo essencial que ele cura tudo. A descoberta da aromaterapia, a descoberta dos óleos essenciais se deu pela lavanda. Por quê? Porque o rapaz lá que inventou, que eu não lembro o nome, ele se queimou, e ele enfiou o braço queimado no tonel de lavanda. Então, aí ele percebeu, mas era só porque estava doendo, não era porque vou me curar, não. Mas ele percebeu que teve uma cicatrização gigantesca. Então, a lavanda, ela é como se fosse um cicatrizante, um curador universal, assim. Ele vai curar tanto feridas físicas quanto feridas espirituais. Então, ele é maravilhoso, é um óleo maravilhoso de se ministrar para tudo, assim, é quase um rescue dos florais, e ele funciona muito, muito bem para ansiedade. Muito legal. Eu sou totalmente a favor, eu sempre trabalhei meus pacientes, assim, eu solicitei que sempre encaminhei para terapias holísticas, porque eu acho que a partir do momento que você olha para o ser humano como um ser integral, né, tem que trabalhar, né, o equilíbrio, né, da parte espiritual, mental, emocional, tudo funciona, porque o ser humano não pode ser visto apenas como se fosse um físico, né? Tem todo um conjunto ali que precisa ser trabalhado, senão vai ficar é um trabalho que vai ficar incompleto, né, eu digo. Com certeza. Bacana. Você vê, o terapeuta holístico, ele é integral, ele não vai tratar a doença, ele vai tratar a pessoa. Sim. E a pessoa mesmo trata a doença. Quando eu dou um remédio só para a doença, eu estou remediando algo que vai voltar. Porque a pessoa não tratou o que fez ela adoecer, ela só eliminou a doença. Então, a visão é diferente. A visão de tratar a pessoa, o sistema, para o sistema não adoecer e o sistema combater a doença é totalmente diferente de eliminar a doença. Porque eliminando a doença não adianta nada, porque amanhã vai ter outra. E amanhã vai ter outra. Por quê? Porque o que causa, o ambiente que causa é o mesmo. A Karina pediu o nome é lavanda francesa. A gente pode falar um pouco sobre meditação também. O que é meditação? É importante porque às vezes as pessoas elas não sabem o que é meditação, não sabem como é meditação. Lavanda francesa é para tomar. A lavanda francesa é bem diluída. Bem diluída, sim. Pode diluir ali 100 ml, umas 2, 3 gotinhas, pode tomar. Algumas pessoas dizem que não pode tomar. Então, isso é bem, como que eu vou dizer? É bem discutido dos aromaterapeutas, se toma, se não toma, o uso tópico, é bem discutido, mas bem diluído, pode tomar sim, pode tomar tranquilo, se der alguma coisa, se caso, aí suspende. Mas, por exemplo, tem gente que toma óleos mais fortes, como
olíbano, e toma 5, 6 gotas, a gente toma puro, lavanda a gente toma puro, então é tranquilo, pode ficar bem tranquilo. Em questão, a prancha pode sim colocar em difusor também, você pode fazer, pode colocar no difusor e deixar no ambiente, você pode colocar, tem alguns colarzinhos que você coloca ali e você vai, então tem diversas formas que você pode utilizar, excelente, a lavanda, como eu disse, ela cura tanto o físico quanto o espiritual, então ela só vai te ajudar, não tem como te atrapalhar, ela só vai te ajudar, então pode usar sem medo, muita lavanda, que vai melhorar a vida com certeza. Sobre sobre a meditação, então, a questão de respiração, eu acho importante sempre falar da respiração, porque é bem simples. O que é a meditação com respiração? Ou entra muito no zazen budista, do budismo. A gente ainda tem uns 10, 15 minutos, então... Sim. Aí o que acontece? Quando você inspira e solta, e presta atenção, é muito importante, isso é meditação. Você consegue inspirar, expirar, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. É sempre importante ter a coluna ereta também, manter a coluna ereta, inspirar e expirar, prestando atenção. É isso que você precisa fazer. E com certeza você vai diminuir drasticamente a ansiedade apenas respirando. Que é o que a gente faz todo dia, durante a vida. Então tem gente que vive aí 70 anos, 80 anos, respira todos os dias e não sabe respirar. Olha que interessante. É uma técnica que a Daisy que falou, né? Ô Daisy, você pode aplicar a técnica da respiração sempre antes das refeições. Isso é excelente antes das refeições, porque para tomar consciência do corpo, do que está acontecendo ao redor, de você mesmo, e a partir daí a gente vai ter consciência do que está comendo também. Bacana. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguma questão? Podem perguntar. Eu queria agradecer muito a oportunidade, de verdade, de estar aqui, falando um pouquinho desse campo que eu estudo tanto e que é legal, que eu acho que todo mundo precisa saber. São alguns temas, alguns assuntos que deveriam ser ensinados nas aulas da escola, porque é muito importante que a gente saiba respirar, saiba como tratar, saiba como é que o processo de construção de pensamento funciona. É muito interessante isso, porque às vezes a gente passa a vida inteira sofrendo por algo que é simples, só que ninguém nunca ensinou pra gente. Ninguém nunca ensinou como respirar, ninguém nunca ensinou como ter noção do nosso corpo, ninguém nunca ensinou como é que a ansiedade funciona, por que ela atrapalha tanto e como que a gente pode controlar isso. Então é muito importante, cada vez mais a gente tá vendo aí que está tendo essa evolução, as pessoas estão buscando isso e é muito legal. Eu sou totalmente apaixonada por terapias holísticas, adoro. Ensina a respiração correta. Então, é importante fazer isso aqui, ó. Pegar as duas mãos, colocar uma mão no peito e uma mão na barriga. Quando você inspira o ar, a mão que tem que mexer é a mão da barriga. A gente respira muito a parte de cima, a parte do diafragma, a gente não respira inteiro. A gente chama respirar com a barriga. Então, você vai respirar mexendo a mão de baixo, mexendo a mão da barriga. Isso vai te oxigenar mais. Tanto que, às vezes, nos nossos cursos de meditação, quando a gente passa as questões das respirações, é comum a pessoa se afogar, porque ela não está acostumada com tanto oxigênio entrando. Então, a gente fica aquela respiração curta, que vem só até aqui, e isso não oxigena a gente. E se a gente puxar um pouquinho na medicina chinesa, o grande fator da energia é do yin, que é ancestral, e da respiração e da comida. Então, a respiração tem grande parte do nosso, o que protege do fator patogênico. A gripe, se a gente respirar bem, a gente não se gripa, a gente não fica doente, diminui drasticamente, porque é como se criasse um escudo, que na medicina chinesa chama Wei Qi, que é o Qi defensivo.
Então, isso é tudo com respiração. Isso tudo só por respirar melhor, só por respirar da forma correta, com essa respiração mais profunda. Bem legal. Acho que é bom a gente já ir terminando, né, pessoal? Porque faltam 5 minutos. Daqui a pouco o Insta corta a gente daqui. Insta corta a gente. Corta a gente legal, né? Eu queria agradecer mais uma vez, tá, Igor? Muito bacana mesmo. Eu que agradeço a Contribuiu oportunidade. com certeza. Eu queria pedir um favor pro pessoal que está aqui na live. Quem está aqui comigo, diga eu. E eu vou pedir um favorzão. Todo mundo que gostou dessa live, escreva lá no post da live, no feed, o que mais chamou atenção para você em relação ao conteúdo dessa live. Por favor, coloca lá pra gente. E marca o Igor lá. É Igor com Y, underline, G-O-N. Isso aí. Igor underline G-O-N. E qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa que não entendeu muito bem, ou acha que não é bem aquilo, que não foi tão claro, pode colocar lá, pode me marcar que eu vou lá, explico, pode ficar tranquilo quanto a isso, que se eu não souber, eu pesquiso, pergunto para os meus mestres e eu volto aqui e explico para vocês. Pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Então, se ainda tiverem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, elogiar alguma parte que gerou um insight bem legal para vocês, vão lá no post dessa live e já coloca lá, coloca com o Insta do Igor, que ele vai ver, aí ele vai lá e responde depois, se precisar, né, Igor? Perfeito, com certeza. É Igor com Y, underline, G-O-N, GON. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Aí, ó, o Igor escreveu aí. Igor, underline, GON. Aí, a Deise quer mais. Ó. Ô, Deise, quer mais? Escreve lá no post, tá? Porque aí, se todo mundo escrever, eu consigo trazer o Igor de volta. Para trazer aí, outro assunto legal pra gente. Aí, se todo mundo colocar que quer lá, a gente vem e faz mais uma live para vocês. Legal. Igor, muito obrigado, querida. A gente vai se falando, tá? A gente combina em breve uma próxima aí para trazer um outro tema para somar aqui ao grupo, tá? Muito obrigado em meu nome, em nome de todas as pessoas que me seguem aqui. Valeu mesmo, foi demais. Me deu altos insights aqui também. Que bom. Aquele negócio, a gente conseguir contribuir um pouquinho, para aumentar um pouquinho só a qualidade de vida das pessoas, já valeu a pena. Então, eu que agradeço a oportunidade, o espaço de fala, gratidão mesmo. Isso aí, eu falei sobre isso no grupo, que eu acho que pra gente não tem coisa melhor que você poder contribuir com o outro, né? Que o universo retribui de alguma forma, né? É impressionante, a energia, né? Então, assim, a ideia é essa mesmo, tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês, Igor. Beijinho. Tá? E eu volto com uma nova live terça-feira às 21 horas. Toda terça-feira às 21 horas, toda quinta-feira meio-dia e todo domingo às 17 horas. E daqui para frente nós vamos ter sempre convidados, tá bom? Então fiquem ligados na telinha. Beijo, até a próxima. Beijo. Falou, Igor. Tchau. Obrigadão. Tchau.